Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Vamos exaltar ao Rei da Glória, ao Senhor, nosso Deus. Amém? Sacerdote eterno e soberano Rei, adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Eu abro as portas do meu coração para que entre o Rei da Glória. Deus, o Rei que vem, em nome do Senhor, hosana ao Filho de Davi, bendito Cristo Salvador, sumo sacerdote, eterno e soberano Rei, adoremos ao que venceu, celebremos a Deus. Igreja ainda declare.
adoramos, Senhor. Aleluia. Bem-vindos a mais um Casos de Família. Na Bíblia, encontramos diversos relatos de cura. Leprosos foram purificados, cegos enxergaram, paralíticos andaram. Muitas pessoas perguntam se Deus ainda realiza milagres em nossos dias. Hoje, em nosso terceiro caso de família, nós queremos responder a esta pergunta. Eu me chamo Francisco, mas eu sou conhecido na igreja como Fran. E eu sou a Marilu, esposa do Fran. Vocês estão casados há quantos anos? 27 anos. Tem filhos? Sim, nós temos a Stephanie, inclusive ela não está aqui, que ela está trabalhando, está aqui a Emily e a Estela. Fran, quando cheguei aqui na PIB de Itapevi, há 3 anos, você estava iniciando o seu tratamento contra o câncer. Vocês poderiam nos contar um pouco dessa experiência vivida como casal? Sim. Pastor, foi no ano de 2017, lá por mês de setembro, eu já estava tendo uns princípios de enfermidade, um pico baixo, em relação à febre, qualquer tipo assim de alimentação que eu ia ingerir, eu passava mal, mas assim ficou mais grave mesmo a partir de dezembro de 2017, que eu comecei a ter pico de febre de 40 graus, fiquei internado no Nova Vida, primeiramente princípio com tuberculose e pneumonia. Fiquei internado uma semana, não tive a diagnóstico de câncer, fiquei tomando só soro e um tal de antibiótico Rocefin. Aí eu saí, minha febre voltou novamente, aí que eu fui internado no Hospital Lefort, lá no antigo Bandeirantes, na Liberdade. Aí lá que foi descoberto que eu estava com linfoma de Hodgkin. Até então não sabia o que era. O médico falou para mim, o Dr. Milton Aranha, falou: Francisco, pela experiência que eu tenho como oncologista, isso que você tem é um linfoma. Mas nós vamos fazer como é que se diz mesmo? Esqueci agora o nome. Biópsia. Uma biópsia para ver se é mesmo câncer. Aí que foi feita a biópsia, aí eu saí, voltei para minha casa, aí a febre voltou novamente, voltei para o hospital, fiquei internado e lá que eu descobri que eu estava com câncer, linfoma de Hodgkin. Como foi sua reação quando você ouviu o médico dizer para você que você estava com câncer? Pastor, minha reação foi que eu ia morrer. O médico estava falando para mim que esse câncer de linfoma de Hodgkin tem 2 de Hodgkin e não Hodgkin. O meu foi de Hodgkin, tinha tratamento de quimioterapia. Mas ele falando comigo, eu pensando assim, eu vou morrer. Ele falou, não, a gente vai fazer um tratamento de quimioterapia, vai dar certo. Aí eu fiquei naquela expectativa, não acreditando. Sinceramente, eu não acreditei que eu ia sobreviver. Marilu, como foi a sua reação ao descobrir que seu marido estava com câncer? Vendo a reação dele assim no consultório, né, eu quis assim amenizar, né? Então para mim não é como não tivesse tido outra frase ali naquele momento, né? Eu simplesmente me agarrei naquilo que eu fiz a pergunta. Como ela falou que tinha um tratamento quimioterapêutico, né? Aí eu disse assim para ela, mas como que funciona? Qual é a possibilidade? Ela falou assim, ela foi bem clara. Ela disse, vai ser 80% de chance da químio, né? Não é benigno, é maligno, mas tem essa 80%. Então me agarrei naquele 80%.
Aí eu falei, então ele vai fazer. E aí eu olhei para ele, eu vi que ele estava parado, assim, olhando para o ar, né? Porque ele com sintoma de febre, ele já estava meio delirando. Então eu senti que ele estava fora de si ali. Então eu me agarrei nesse 80% do que ela me disse. Então você se fez forte para que ele pudesse também encontrar o apoio em você, Sim. mas lá dentro lá do seu profundo interior do seu ser, você estava com medo, estava assustada? Assim, ao chegar em casa, eu não chorei em momento algum perto deles. Isso daí eu não fiz. Eu fazia toda vez que eu saía para a rua, quando ele estava internado. Então, ali eu Se derramava. me derramava. Mas eu senti medo. Primeiro lugar, assim, o que eu pensei, porque depois da nossa salvação em Cristo, o meu pensamento foi uma família restaurada. Agora eu vou ser viúva. Foi isso que eu pensei. Eu não pensei em outra coisa. Eu só pensei nisso. Eu queria também ouvir as meninas, né? Começando pela Estela, como foi para você ouvir a notícia que seu pai estava com câncer? Então, meu pai, ele reuniu a gente no quarto, né? Todas nós, a família inteira no quarto. E assim que ele falou, eu não esperava essa notícia dele, que ele estaria com câncer. Eu fiquei bem triste, mas tentei me manter firme. E você, Emily? Eu tinha percebido por conta de alguns sintomas. Eu cheguei a imaginar, mas para mim não era essa certeza que seria um câncer. Eu tinha chego de algum lugar, eu não lembro exatamente, e ele estava deitado no sofá. E ele chorava e ficava deitado no sofá, eu perguntava o porquê e ele não falava. Aí deu o período da noite, como a Estela disse, aí foi que ele reuniu todas nós no quarto e havia falado que ele estava com câncer. Aí foi um baque. De começo eu chorei, a minha mãe chorou, a Stephanie chorou, a Estela foi a única que se manteve firme. Eu pensei, meu Deus, eu não quero perder meu pai. Foi o meu primeiro pensamento, eu não quero perder meu pai. Mas sabia que Deus ia cuidar, ia dar o sustento, ia prover tudo durante o período do tratamento. Pastor, assim, interessante também que assim, eu esperei a Stephanie chegar do serviço, igual que elas relataram, eu esperei reunir todo mundo no quarto. Eu falei assim para elas assim, eu fui diagnosticado com câncer. Primeira coisa, se eu morrer, não saia dos caminhos do Senhor. Segundo, seja parceira uma das outras e ajuda a sua mãe. Aí todo mundo começou a chorar. Foi bem assim mesmo. Foi assim. Eu imagino para você, Fran, que não deve ter sido fácil também reunir a família, falar o que estava acontecendo e ao mesmo tempo demonstrar segurança, força, né, para elas. Como a fé te ajudou nisso? Pastor, depois que eu descobri mesmo que eu estava com câncer, que eu ia ter que fazer tratamento de quimioterapia, foi interessante que Deus ele falou ao meu coração. Eu levantava de madrugada, ia para a sala, chorava, ficava questionando Deus por que aconteceu isso comigo, por que Ele estava permitindo isso comigo. Assim, eu cheguei, a minha oração um dia foi o seguinte: Senhor, se tem alguma coisa na minha vida que eu tenho que acertar com o Senhor me mostra, e o Senhor pode me levar. Você chegou então a pensar que Deus poderia estar te castigando? Sim, por as coisas erradas que eu fiz lá atrás. Mas teve uma madrugada que eu fui para a sala, abri a Bíblia, li Salmos 37:5. E Deus falou no meu coração: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A partir deste dia, eu só peguei o entrega e confia. Aí Deus começou a agir. Eu quero estender essa pergunta a todos vocês. Nós, cristãos, de maneira geral, sempre ficamos esperando nesses momentos de adversidades, né, de lutas, que Deus venha e faça um milagre sempre de uma forma extraordinária, né?
Eu acho que todos nós, de certa forma, sempre queremos ver carruagens de fogo descendo do céu, não é assim? Como vocês lidaram com isso nesse sentido? Quer dizer, vocês já falaram que tiveram fé, que se seguraram, né, nesse momento em Deus, mas por algum momento vocês tinham essa expectativa assim, de Deus vir e fazer um milagre assim, de uma forma extraordinária? Ou vocês realmente falaram, Deus, faça como o Senhor quiser, mas nós estamos aqui esperando o Senhor? A princípio, assim, pastor, a gente fica meio incrédulo. Isso é verdade. Eu não vou mentir. Mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que é o Deus de milagre? Mas a partir do momento que o Senhor fala assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, para você falar para Deus que seja feita a vontade dele é difícil. Mas Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a gente está falando do mais profundo da nossa alma. Então, a partir desse dia, eu entreguei minha vida diante do Senhor. Falei, faça da maneira que o Senhor achar melhor. Como a igreja ajudou vocês nesse momento? Ajudou você, Marilu, a suportar, eu diria assim, né, esse momento de dor, para que você pudesse dar o suporte também para o Fran, a vocês também, né, Estela, Emily. Como que a igreja participou da vida de vocês? Primeira coisa, pastor, nós tivemos um culto de oração. Eu não sei o que houve naquele dia, que foi feito lá no salão anexo, né? Estava a Cláudia, a Flávia, o Gustavo, e eu já estava incomodada. E eu falei assim para eles, eu gostaria muito que vocês orassem pela saúde do Fran. Eu não sei o que está acontecendo e nem o que vai acontecer, mas eu peço oração. Aí a irmã falou, mas ele está doente? Eu falei, não, ele está bem, né? Ele está bem, não tem nada. Então, desde aí, quando veio a notícia, eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? Né? Em relação financeiro, as meninas. Então, aí eu voltei novamente naquele período de oração, né? E eu fiquei com o texto de Jeremias 29:11, que Deus é um Deus de paz e não de mal. E aí tudo cooperou para o bem, porque os irmãos me ajudaram em oração, a igreja foi financeiramente, carona, e uma coisa é certa, se você tem algo, peça. Então eu não deixei de falar do que eu precisava. Eu ligava para um, era carona, ele mesmo com febre em casa à noite, muitas das vezes vamos para o hospital, um irmão vinha. Então assim, Marilu, o que está precisando? Eu quero saber, é alimento? Então vinha também. É dinheiro? Então, aí assim, a igreja, o corpo de Cristo, se movimentou em favor não só a mim, e abençoa minhas filhas também. Porque quando se fala de alimento, as pessoas pensam que é arroz, feijão, né? Mas desde a higiene. Eu fui parabenizada no Dia das Mães com bolo. Fizemos aniversário de casamento dia 19 de junho. Foi um carro na minha casa, com som, me dá cesta e falando mensagens. Recebi cesta do café da manhã. Isso para nós assim foi gratificante. Mas, senhor pastor, e também assim em casa, a bênção era tanta que nós abençoávamos até outras pessoas. Para o senhor ter uma ideia crescente de falar de valores, graças a Deus, quando eu trabalhava na Folha, eu fui um funcionário bem quisto. Depois que eu me converti, os pessoal me respeitava. Eu não esperava, eles foram levar para mim lá em casa R$1.900 de oferta. Gratidão a Deus. Deus faz maravilhas. Maravilhas. E assim, a igreja, falando de mim, Francisco, desde quando nós colocamos o pé, que é a primeira vez, nós somos bem recebidos. Nós somos bem recebidos. Eu falei com a Maria, gostei daquela igreja, vou ficar lá se você quiser vir junto comigo, né? Nós estamos aqui até hoje. Eu só tenho que agradecer a cada irmão da igreja, a cada pastor que passou aqui, pela vida do Senhor, pela vida do pastor Paulo, pela vida do pastor Jaime. São pessoas que são bênção na nossa vida, foram e estão sendo bênção na nossa vida.
Hoje, quando vocês olham para trás, que lições vocês acreditam ter aprendido com essa experiência como família? Pastor, eu creio assim, experiência que eu tive, que nós temos que cuidar do templo, nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes a gente pensa assim só em relação ao pecado. Não, envolve outras questões. Muitas vezes eu ia trabalhar doente, não queria saber. Entendeu? Meu encarregado falou assim, não, Francisco, vai se tratar. Eu falei, não, vou ficar faltando, a empresa vai me mandar embora. Não, a gente tem que cuidar da nossa saúde primeiro, da nossa saúde, da saúde da vida das minhas filhas, da minha esposa, porque, infelizmente, empresa, hoje você morre, mas está no seu lugar. Então nós temos que cuidar do nosso tempo, que é o corpo, é o templo do Espírito Santo de Deus. Entendeu? E sempre assim que eu falava, se Deus quiser me curar, amém. Se Ele não quiser, que seja feita a vontade dEle. Fran, eu acredito que a primeira vez que nos vimos foi no hospital. Sim, quando o senhor foi me visitar. Foi. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui hoje, vendo vocês, uma família linda, sendo aí luz, testemunha da graça e da bondade de Deus. Que Deus continue derramando bênçãos sobre a vida de vocês, que vocês continuem dando esse testemunho maravilhoso por onde forem, deixando as marcas do Evangelho de Cristo. Muito obrigado por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco a sua história. A história de vocês, da sua casa, de cada um de vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Hoje estamos todos alegres com a cura do Fran. Deus, ao operar o milagre na vida do Fran, através da medicina, da oração e da fé, não realizou somente um milagre na vida dele e de sua família, mas na vida de nossa igreja. Pois somos uma comunidade. O que Deus faz na vida de um é testemunho na vida de todos nós. Deus continua sendo Deus entre nós. Bom dia, graça e paz. Que alegria pelo testemunho daquilo que Deus continua fazendo na nossa vida, na vida da família da igreja, no nosso meio, e que Deus continue realizando muitas outras obras maravilhosas e milagrosas no nosso meio. Amém? Como nesse mês nós estamos nos casos de família, eu já falei no primeiro domingo do mês de maio, falamos sobre o amor como um fundamento importante na família, o amor como sendo aquele que admite as nossas limitações, primeiramente antes de eu conseguir amar o próximo. Falei também sobre valorizar e investir nas pessoas, nas virtudes das pessoas como algo extremamente importante, porque geralmente nós olhamos primeiramente para os defeitos, e nós valorizamos às vezes os defeitos muito mais do que as virtudes. Esse foi no primeiro domingo, então eu falei para a gente investir nas virtudes das pessoas, porque Deus vai trabalhando, Deus vai moldando, Deus vai renovando e restaurando a vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. No domingo passado eu falei sobre a mulher virtuosa, onde ela alicerça a sua vida familiar, a sua vida pessoal, no temor ao Senhor, que é a intimidade com Deus, com Jesus Cristo, que é impossível você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa sábia, se você não tiver intimidade com Jesus. E também falei que ela é uma mulher que ela olha o todo, ela olha a sua família, ela olha os negócios da família. Falei que ela não é a mulher, né, que a gente sempre fala que por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem terá uma grande mulher. Então é nesse sentido que a gente discorreu, falando sobre esta intimidade que essa mulher virtuosa tem com o Senhor. Hoje nós vamos falar sobre a família
de Deus, nós como igreja, nós como aqueles que olham para esse mundo como embaixadores do Senhor, aqueles, como nós vimos aqui, que proclamam o Evangelho é um só, aquele que descreve, fala e nos direciona a Jesus Cristo, ao Senhor e à eternidade. E nós vamos falar nessa manhã sobre esses braços, aquilo que nós vimos aqui, um Evangelho que ele é de humildade, que ele deve ser vivido com humildade, um evangelho que deve ser vivido, como nós vimos no testemunho, nos casos de família, um evangelho de compaixão, um evangelho que olha com empatia para o próximo, se coloca na posição do próximo, nos seus sofrimentos, nas suas angústias, para que ele possa também se sentir abraçado pelo Senhor. E também vamos falar desse evangelho, não é outros evangelhos, são pontos que eu peguei sobre aquilo que Jesus nos ensina, sobre a coragem, aqueles que são discípulos de Jesus Cristo e precisam ter coragem. O texto que eu escolhi foi lá em Apocalipse, no capítulo de número 21, do verso 1 ao 7, que descreve a eternidade. Você imaginou o apóstolo João, quando ele começou a ter aquelas visões sobre a eternidade, o impacto sobre a vida dele, o impacto, acho que ele deve ter ficado assustado, que nem nós, né? Se tivéssemos a capacidade que ele teve, da condição que ele teve, a graça que ele teve da parte de Deus, de olhar a eternidade. Então diz assim a palavra do Senhor: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado. E o mar já não existia. Quem gosta de praia, no céu não tem mar. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu povo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua graça, agradecemos porque o Senhor continua operando nos nossos dias, o Senhor continua redirecionando as nossas vidas, e que os nossos corações estejam atentos para te ouvir, para buscar intimidade contigo, para buscar a transformação, a renovação e a restauração. Que o Senhor fale conosco por meio do teu Santo Espírito aos nossos corações, na tua palavra, que sempre é verdade absoluta para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Nós vivemos num mundo onde você pode estar pensando que tudo está correto, mas você tem que entender que esse mundo descrito por João é um mundo perfeito, é um mundo onde não há distorção. E no mundo que nós vivemos em nossos dias, você pode olhar para os relacionamentos, estão distorcidos. Os relacionamentos interpessoais estão distorcidos. Você olha para o relacionamento das famílias, ele está distorcido. Você olha para o mundo dos governantes, político, jurídico, ele é um mundo distorcido, por mais que se pareça que eles estão nos servindo para que todos sejamos iguais, para que todos tenham as mesmas oportunidades na sociedade. Ele tem e gera distorção, porque é só você olhar para a nossa sociedade. Se ela gera igualdade, não estou falando de ideologia política, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Eu estou falando do mecanismo que a sociedade tem como seu alicerce para gerar igualdades de oportunidades. Ele está distorcido.
há distorção no mundo do entretenimento que, longe de Deus, não glorifica o nome do Senhor. Para nós que temos o entendimento, para nós que temos o discernimento que Jesus Cristo nos concede. O mundo do entretenimento são o mundo também das artes, da cultura. Você vê a mácula do pecado nessas áreas da nossa vida. Só um cego espiritual para não enxergar este mundo distorcido ao nosso redor. Existe uma palavra na Bíblia que pode resumir tudo isso, a integralidade da beleza do mundo que Deus criou, e é essa aqui que nós descrevemos. Deus criou um mundo incrivelmente belo, que foi distorcido por causa do pecado, com uma incrível unidade. Você já parou para ver a unidade que existe em toda a criação, dos planetas girando? Quando você olha para a astronomia, quando você olha para a ciência, quando você olha para a biologia, quando você vê que as plantas necessitam da água para germinar, crescer, frutificar, nas cores, a harmonia das cores, o oxigênio tão necessário, nós olhamos para esta harmonia, para esta unidade, como algo que também foi distorcido por causa do pecado. Como era incrível! Eu imagino o que Adão e Eva desfrutaram no Jardim do Éden. É como essa nova Jerusalém. E essa palavra que integra, que traz integralidade e que descreve essa bela criação, essa incrivelmente criação de Deus, que nos descreve é paz. É a palavra shalom, porque tudo está no lugar certo e como deveria ser. Toda essa unidade, toda essa harmonia. Tudo isso é gerado por essa maravilhosa palavra, shalom. Infelizmente, a paz que Deus nos deu, que nos concedeu lá no Éden, essa paz que a gente olha para o futuro, a gente olha para a eternidade que nós buscamos, ela também está distorcida. O sentido da paz para nós nos nossos dias de hoje é uma paz em meio à guerra. É essa paz que excede todo entendimento. É uma paz em meio ao sofrimento, é uma paz em meio às angústias, é uma paz em meio às lutas e às dificuldades do dia a dia. Esse é o shalom distorcido. Agora, apontando para a eternidade, o shalom não distorcido que a igreja vai viver e vai desfrutar na eternidade, é esse shalom de unidade. É esse shalom onde não existirá choro, não existirá dor. Imagine apenas por um momento viver sem derramar nenhuma lágrima. Imagine esse shalom de plenitude. Agora eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Se você é filho de Deus, você pertence a uma família, e essa família é essa que aqui está reunida nessa manhã. Essa família, ela tem um shalom a desfrutar na plenitude no futuro. Esse lugar de paz que descreve o capítulo 21 aqui de Apocalipse. Mas é em breve que nós vamos experimentar isso. Em algum dia, nós vamos desfrutar dessa paz sem choro. Nós vamos louvar ao Senhor com alegria, com gozo de eternidade. Mas hoje você pertence a uma família e você não está morando na Nova Jerusalém para desfrutar desse shalom. Isso pode ser muito encorajador quando a gente olha para o texto, olha para a eternidade, talvez possa te motivar. Mas o que isso tem a ver com a minha família, com a minha vida, com a minha igreja, com os meus amigos? Tem a ver este shalom. Eu quero que você olhe para a eternidade, mas nós não estamos nela. Essa passagem que lemos tem o objetivo de estruturar um estilo de vida para o presente momento em que estamos aqui, servindo ao Senhor, não perdendo essa perspectiva. Esta passagem não é apenas colocada aqui na palavra de Deus para te fazer te sentir bem, para você se sentir bem, para você se sentir animado, só sobre a esperança do futuro.
Os cristãos, quando olham essa passagem, nós precisamos aprender a viver e servir enquanto esperamos o futuro. Isso está reservado para o futuro. Por isso, olha para a nossa cidade, Itapevi, uma cidade em ascensão. Esta é uma cidade em meio a uma renovação política, de estruturas físicas, com novas ruas, novos prédios, comércio, escolas, hospitais, condomínios, novos condomínios. Quem mora em Itapevi há muito tempo já pode vislumbrar isso. Eu tenho olhado assim de relance, mas eu imagino Itapevi há 30 anos atrás. O que você precisa entender de tudo isso que está acontecendo na nossa cidade é que, como família de Deus, nesta cidade, nós devemos participar deste crescimento na presente geração aqui e que estamos inseridos. Buscar uma renovação muito mais profunda, nós como cristãos, do que só uma reforma daquilo que nós temos visto das estruturas físicas de concreto, as estruturas de novas oportunidades em escolas, hospitais. Nós, como cristãos, nós temos que olhar além. Nós, como família de Deus, nós precisamos nos mover para que haja uma restauração e uma renovação na vida espiritual aonde nós estamos inseridos como família de Deus. É como o povo de Israel quando foi escolhido para ser luz entre as nações. A família de Deus, nós como igreja que aqui estamos, fomos escolhidos para ser luz nesta cidade de Itapevi. Esta ainda é uma cidade que diríamos não é como ela deveria ser. Por quê? Porque nós como cristãos temos que fazer parte dessa reestruturação, dessa renovação na área espiritual. Ainda que haja muitas distorções no nosso meio, Deus nos chama para viver uma vida desse evangelho de restauração, de busca de restauração das estruturas, de fazermos a diferença em todas as áreas e em todos os âmbitos da vida. Nós como igreja, como família de Deus, Deus te escolheu para fazer uma grande reestruturação em Itapevi. Este é o nosso campo missionário prioritário nesse momento como família de Deus neste lugar. Nós somos aqueles que foram designados como mordomos de Deus em Itapevi. Deus nos chama para viver este evangelho abrangente de restauração, não só de pregação, mas de renovação, com compromisso, com muito trabalho feito por todos nós. Um trabalho amplo, um trabalho intenso, um trabalho árduo. Sabe por quê? Porque o pecado gerou um grande dano na sociedade, na família, na estrutura governamental. Em todos os âmbitos da sociedade, o pecado interferiu e distorceu de tão grande forma que Deus escolheu um povo para esta cidade, para renovação e restauração. Esse povo é a sua família. E aquele que estava sentado, Apocalipse 21:5 diz: eis que estou fazendo novas todas as coisas. Se nós tivéssemos que fazer uma pergunta, seria: o que é que o pecado danificou? Tudo. Tudo de alguma forma foi distorcido, desconfigurado da sua originalidade. Foi devastado pelo pecado. É como você que tem um carro, que bateu aquele carro, teve que fazer funilaria, lanterna o carioca fala, né? Lanternagem, e pintar. Já não é como era na sua originalidade. Quem conhece de carro, quem é expert aí, bateu o olho, ele já fala, ó, esse carro foi pintado. Pode ser o cara mais perfeito do mundo. Esse carro foi feito alguma coisa. Você vê isso em todos os lugares. Que a originalidade, quando você olha para a eternidade, quando você olha para o Jardim do Éden, nós temos um mundo distorcido, a nossa vida é distorcida ainda. Você vê tudo isso em todos os âmbitos dessa sociedade. Para esta restauração, a família, a igreja, deve ser um local maravilhoso para restauração e para renovação. A igreja tem que ser um lugar de cura. A igreja tem que ser um lugar de transformação.
Não podemos ficar só satisfeitos em ser uma espécie assim de ordem secreta dos santos que vão para o céu, escondendo-nos. A gente fica nos escondendo em tantas vezes, só nos cânticos, nos hinos, aguardando a segunda vinda de Cristo, orando, sem colocarmos a mão no arado verdadeiramente, sem fazer calos nas mãos também, porque como família de Deus, devemos estar envolvidos com a nossa cidade, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos em todos os aspectos, buscar as formas criativas e mais engajadoras para a gente evangelizar, para a gente agir nas necessidades sociais do próximo, para a gente socorrer os nossos irmãos na visitação, porque nós recebemos um chamado para restaurar e para renovar e para transformar vidas. Vidas por intermédio do GP, vidas por intermédio da escola bíblica, vida por intermédios do Ministério de Música, vidas por intermédio das ações sociais que a igreja tem que realizar, vida por intermédio do Ministério de Casais. Esse é o nosso chamado, temos um chamado a servir ao Senhor, sendo instrumentos nas suas mãos para transformação e renovação. Apocalipse 21:3, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será seu Deus. Será que a gente é capaz de descrever esse ato? Quando a gente ouviu uma voz do trono, dizendo: vocês são o meu povo agora. Com tantas distorções, fica difícil nós imaginarmos isso. Só Deus sabe como essas distorções geraram em nós um distanciamento que, às vezes, pela nossa falta de intimidade com Ele, nós não conseguimos nos aperceber e se passa de dia a dia. Ele sabe como isso é escravizador nas nossas vidas. Ele sabe como isso nos segura e às vezes nos impede de desempenharmos um papel melhor na nossa comunidade como família. Ele sabe o quão malignos são as distorções que aconteceram por causa do pecado. E ele sabia e sabe que a única solução para essa distorção não era por intermédio de uma teologia ou de um conjunto de princípios e valores. Se fosse só isso que nós precisássemos, um conjunto de regras para você seguir, para você se achegar até Ele, Jesus nunca teria que ter vindo até nós. O que Ele nos oferece é redenção. O que nós oferecemos para as pessoas não são regras. O que nós oferecemos para as pessoas não são cestas básicas só. O que nós oferecemos para as pessoas não é só instrução na palavra de Deus, não é teologia, não é um carro, não é riqueza. O que nós oferecemos para as pessoas é um Redentor, aquele que transforma, aquele que concede a vida eterna, como Apocalipse 21 nos descreve. Uma vida para ser desfrutada no futuro, mas nós temos muito que fazer ainda em nossos dias. Ele é a resposta, é Jesus. Agora você precisa, e Ele te escolheu, Ele nos escolheu para sermos seu embaixador. O que quer e aonde quer que você esteja fazendo, qualquer atividade, nós somos o embaixador de Cristo. No local de trabalho, na vizinhança, aqui na igreja, na sua casa, no seu círculo de amigos, com toda a sua família que ainda não foi alcançada, nos negócios, no entretenimento, para que nós somos chamados para encarnar essa presença daquele que veio. O que é encarnar essa presença para aquele que veio? Aquele que veio, aquele que voltará, aquele que vive e aquele que reina eternamente. Qual é a esperança que essa humanidade tem
distante de Jesus, se não só se entregar aos deleites dos prazeres momentâneos, sem a eternidade de Apocalipse 21. Você pode dizer, e você tem a resposta como embaixador de Cristo, nessa geração, nesta cidade, reunido como família de Deus, como igreja, você tem essa resposta, Emanuel, que é Deus conosco. Você foi escolhido, você é filho de Deus para ser seu embaixador aqui, você tem que ter essa consciência. O que isso significa? Significa que você tem o tom de voz que Deus quer falar com os homens. Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus pode restaurar a sua vida. Você é a expressão viva do Deus vivo nesta sociedade, nesta cidade. Você é o toque, o abraço de Deus para aquele que está triste, angustiado e sofrendo. Você é o embaixador de Deus nessa cidade. Você é o embaixador de Deus nesta comunidade, nesta igreja. Você deve expressar a misericórdia de Deus para com o próximo. Você deve expressar a compaixão de Deus para com o próximo. Você deve expressar a graça de Deus para com o próximo. Você deve expressar o amor de Deus para com o próximo. Nós somos o embaixador de Deus. Deus se expressa para estas pessoas por meio da sua vida, por meio da minha vida, que refletem um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem noção dessa responsabilidade? Você tem noção do peso, que não há nenhum peso sobre as nossas vidas, pois todo o nosso fardo, todo o nosso peso de pecado foi colocado diante de Jesus naquela cruz. Mas há algo muito além do que nós temos feito e do que nós imaginamos que temos que fazer pelo reino de Deus, como resposta imediata, não como resposta dos nossos esforços, mas pelo agir do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, expressando este amor, esta misericórdia, esta compaixão sobre a vida dos necessitados. Nós expressamos o caráter de Deus como embaixadores. Esse é o nosso chamado, sair e encarnar a sua presença. As pessoas ficam tateando e procurando deuses, ficam procurando os anjos, ficam procurando manifestações sobrenaturais que eu creio que elas possam acontecer, mas nós somos a maior manifestação sobrenatural de Deus nessa terra, como sua família, como seu embaixador, como seu mordomo. Num mundo tão egoísta, tão individualista, de uma cultura tão repressora, consumista, de uma cultura que não vê o próximo como a si mesmo, nós somos essa expressão de Deus física, concreta para este mundo, para esta cidade. Não podemos só viver de um evangelho de pregação, irmãos. Não podemos só viver esse evangelho de louvores. Não podemos só viver esse evangelho e ficar sentado no banco de domingo de manhã, domingo à noite, na escola bíblica, ou na quarta-feira, ou no sábado, nos GPs, no culto dos jovens. Não podemos viver só desse evangelho, mas também precisamos viver esse evangelho de compaixão. Compaixão, isso significa que devemos nos preocupar como o Senhor se preocupa com as pessoas que não foram alcançadas. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com aqueles que estão sofrendo. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com o sofrimento físico das pessoas, com o sofrimento emocional das pessoas num tempo de pandemia, com as distorções da nossa cidade, de injustiças. Como igreja, não estou falando ativista político, mas estou falando daquele embaixador de Cristo que expressa o seu caráter em amor. Nós deveríamos ter um coração que não se esgota, que não se satisfaz fazendo pouco pelas pessoas que têm sofrido, pouco pelas pessoas que não foram alcançadas. Devemos ser reconhecidos como essa família de misericórdia. Devemos ser reconhecidos por essa família que gera ternura na vida das pessoas. Deveríamos ser conhecidos por nosso amor, que Jesus nos ensinou por meio da mensagem da cruz. Apocalipse 21:6, disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber
gratuitamente da fonte da água da vida. Não adianta só viver um evangelho de compaixão, precisa viver o evangelho de humildade. A nossa fé e a nossa esperança está alicerçada em Cristo, direcionada para Cristo. Você e eu, nós recebemos um presente que nós nunca poderíamos ter conquistado, comprado, um presente que nós não merecíamos, o presente do perdão e da vida eterna, a nossa aceitação como família de Deus, como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Isso significa que nós temos que ter uma marca da humildade. O nosso tom tem que ser de humildade. A nossa vida tem que ser de humildade. A nossa vida é como Paulo diz, se você não é justificado pela guarda da lei, então onde está a ostentação? Nós somos justificados pela graça, algo que nós não merecíamos. Porque nós ostentamos o orgulho e a soberba. Porque nós ostentamos aquilo que nós não devemos em relação ao próximo, em relação à sociedade. Nós não somos melhores do que ninguém. Por isso que nós precisamos reconhecer esta humildade nas nossas vidas. É muito fácil estar presente na presença de Deus de forma hipócrita, condenatória, neste mundo contaminado pelas trevas. Como o mundo faz, justiça pelas próprias mãos, aquela justiça própria que condena. Este discurso não fala do Evangelho de Jesus Cristo. Esse discurso sem humildade, sem empatia, sem olhar para o próximo como a si mesmo. Nós não somos uma religião de castras, aonde tem o melhor e aonde tem o pior. Nós somos uma religião onde só tem um Senhor, onde todos estão no mesmo patamar porque careceram da sua graça. Nós devíamos estar ao lado dos pecadores, que nós também ainda o somos. Aquele vil pecador, aquela ovelha perdida, aquele rebelde, e olhar para ele com um olhar de compaixão e humildade. Eu não estou falando para a gente chamar e falar que aquilo que é errado está certo. Mas a maneira como nós lidamos com o errado é extremamente importante. Com aquele pecador, com aquele dependente químico, com aquele viciado, com aquele morador de rua, com aquele que é ateu e ele te combate, com aquele que é palmeirense, São Paulino. Você tem que mudar o olhar. Por que as torcidas organizadas se brigam se todos careceram da graça de Deus? Você já parou para pensar nisso? O olhar tem que mudar quando nós olhamos para as pessoas. O nosso olhar para os que não foram alcançados pelo amor de Deus tem que mudar. Sabe por quê? Nós somos muito mais parecidos com aqueles que não foram alcançados do que com os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. É duro ouvir isso, mas é o que nós somos. Mas nós estamos debaixo da graça de Deus e todos os dias nós reconhecemos, todos os dias nós pedimos perdão por todos os nossos pecados. Nós não podemos desprezar ninguém que esteja distante de Cristo. Só assim nós seremos conhecidos como aqueles que têm compaixão e são humildes. Nós precisamos olhar para as pessoas. Apocalipse 21:7, o vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Nós não podemos só viver esse evangelho de compaixão e de humildade, mas também precisamos de um evangelho de coragem. Sempre houve servos de Deus que lutaram com compaixão, com humildade e com coragem, para o reino de Deus, para o seu amor. Nós, os cristãos, sabemos para onde a história está indo. Você tem o privilégio, você tem a graça de Deus, você já tem a eternidade no seu futuro, no seu passaporte. E nós também sabemos como será o fim da história. E ele está absolutamente garantido para todos nós. Nós precisamos viver esse evangelho de coragem. Nós não podemos ceder diante das dificuldades que virão à frente. Não cederemos diante das provações. Não cederemos diante das perseguições.
Não vamos abandonar a missão em nossa cidade, não vamos ceder. Você tem um chamado para o serviço. Você não pode ter uma vida passiva, olhando para o tempo passando, olhando só para a eternidade. Você foi chamado para esta geração, para este momento, para fazer a diferença na sua cidade, como família de Deus, como seu representante. Nós somos chamados para ser pescadores de pessoas que vão para a eternidade. Nós fomos chamados para socorrer aqueles que estão angustiados, tristes, doentes. Nós fomos chamados para renovar, restaurar famílias, para renovar e restaurar vidas. Você tem um chamado. Nós precisamos, às vezes, um pouquinho da coragem de Pedro, lá em Mateus capítulo 14. Quando o barco saiu, muito vento, Jesus tinha ficado, vem Jesus andando sobre as águas. É um fantasma. Aí não, sou eu. Sou Jesus. Se és tu, Senhor, peça que eu vá até ti. Pedro, coragem. Eu não teria essa coragem. Coragem de andar sobre as águas. Mas Pedro incorreu no mesmo erro que muitas das vezes nós temos incorrido. Levantou como Davi diante de Golias. E logo fraquejou na sua fé. Perdeu a coragem em poucos segundos, poucos minutos. Sabe quando a gente como igreja começa com aquele vapor assim, ó. Nossa, vamos derrubar Itapevi. Vamos evangelizar Itapevi, vamos fazer isso, aquilo ali. Nossa, vamos, a igreja, isso, aquilo. Vamos. Gente, nós somos luz nessa cidade, nós precisamos ação social, casais, evangelizar jovens. Vamos fazer um hip hop aqui para os jovens, chamar aqueles que não são crentes na quadra. E Deus vai mover, vai converter, vai transformar. Dependente químico, olha uma casa, a gente tem uma parceria. Vamos levar essa galera, vamos trazer, vamos crer nisso. Isso acontece, mas parece como Pedro, às vezes, nas nossas vidas. Ela vem com fervor, né? Vai lá em cima, a gente não está nem andando sobre as águas, está andando nas nuvens. Nossa, naquela vida de fé, Deus está fazendo, Deus vai fazer, Deus continua fazendo. Aí daqui a pouco você olha, cai um soldado, cai outro soldado, porque fraqueja, falta coragem. Nós não podemos fazer como Pedro nessa situação. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós temos que buscar intimidade no Senhor. Porque o mesmo Deus que faz desde o Éden, Ele continua fazendo até hoje. Ele já fez muito de geração em geração, transformando, moldando sociedade. Jovens moldando sociedade, sendo luz, trazendo avivamento por meio da oração, por meio da sua vida como testemunho vivo para a sociedade. Sabe como nós temos que ser conhecidos aqui em Itapevi? Como a família de Deus que expressa esse amor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver esse verdadeiro evangelho para a honra e glória do nosso Senhor, como tem sido vivido aqui há 63 anos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua graça, pela tua misericórdia, queremos te agradecer porque o Senhor tem conduzido a história da sua família neste lugar de geração em geração. Pai, nós queremos ser marcados por esse evangelho de compaixão, esse evangelho de humildade, esse evangelho de coragem, esse evangelho que olha, evangeliza, esse evangelho que olha nas ações sociais necessárias para a nossa cidade, esse evangelho que busca restauração e reestruturação espiritual das vidas neste lugar. Que assim seja na vida da tua igreja, nas nossas vidas aqui como mordomos e teus servos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Salmo 103, 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo. Não existe ninguém como o nosso Deus.
Deus dessa terra, és o Deus desse povo, És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Declare, tu és o Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Deus desse povo, és o Senhor da nação. Tu és. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Declare, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare bem forte. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu creio. Você que crê, levanta as suas mãos e adora o nome do Senhor. Aleluia! Te adoramos, Deus. Declare, ninguém É como o nosso Deus. 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 Declare, grandes coisas. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui.
louvamos, ó Pai. Oh, oh. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, que em tudo nós vemos a Tua presença. Nós vemos um Deus de amor, um Deus tão poderoso, cuidando de cada detalhe da vida dos Teus servos, em todas as áreas. Pai, vem de encontro. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Cuida, Pai. Sabemos que mesmo em toda a sua grandeza, o Senhor se preocupa conosco, se preocupa com as nossas vidas. Te agradecemos, te louvamos, bendizemos ao Teu nome por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.